Nesse vídeo aqui eu vou te contar o que eu fiz e quais foram os fatores que influenciaram para eu chegar onde eu tô hoje e ser quem eu sou hoje. Não só falando da parte material, mas de tudo aquilo que realmente importa na vida de uma pessoa. Fala empreendedor, mais um vídeo para você aqui, trazendo dicas práticas para o seu dia a dia e experiências de vida. Então, não esquece de se inscrever no meu canal e deixar o seu like também nesse vídeo para me ajudar. Só para vocês entenderem a minha trajetória, eu comecei a trabalhar muito cedo e por vontade própria, tá? Qual é a cronologia da minha trajetória empresarial, digamos assim? Meu pai sempre foi um contador por profissão, ele é formado em contabilidade, mas a gente começou o nosso negócio como empresário e ele teve uma franquia de sorvetes. Depois que ele teve a franquia de sorvetes, depois eu acho que de uns 5, 6 anos, eu acho, ele teve um litígio lá no contrato da franquia e ele decidiu por não continuar com a franquia e ele montou uma fábrica de sorvete. E foi aí que eu entrei e que eu comecei a trabalhar. Eu tinha por volta dos meus 13, 14 anos e eu sempre estive do lado do meu pai. Eu sempre fui uma sombra. Desde quando ele tinha lá as franquias de sorvete dele, eu sempre estava com ele, sempre fui uma sombra. E isso foi muito positivo para mim. Então, já começamos o vídeo já com uma coisa muito importante. Muitas das vezes você tem um pai, ou algum conhecido, ou alguém que você trabalha, o seu próprio patrão aí no trabalho, pode ser uma pessoa que você possa espelhar e possa evoluir junto. E quando eu digo espelhar e evoluir junto, é em tudo. Estar perto do meu pai me possibilitou, por exemplo, entender um pouco mais sobre gestão, entender como se resolvem conflitos, entender como atende um cliente, entender parte financeira também, de ter acesso, sabe, ao que meu pai de fato fazia quando ele tinha um problema financeiro, como ele resolvia aquele problema e me trouxe um pouco mais de lucidez também para resolver certos tipos de divergência ou problema que eu tenho na minha vida. E claro, existem bons exemplos e existem maus exemplos e a gente sempre tem que levar em consideração os bons exemplos, tá? Isso para tudo, não só da pessoa que você vai espelhar, mas toda a experiência que você tem na vida. Mas enfim, meu pai teve muitos anos a franquia de sorvete, foi um sucesso também. Tenho várias testemunhos, eu costumo dizer, eu que sou cristão aqui e acredito muito na providência divina. Nós passamos por vários momentos, eu costumo dizer até que foi a minha conversão por base nas obras que Deus fez na vida do meu pai. Mas hoje o objetivo não é falar sobre isso, o objetivo é falar sobre o que me fez ser quem eu sou. Primeiro ponto, e assim, eu acho que foi um dos diferenciais, espelhar o meu pai, tá? Em tudo. Em personalidade, objetivos de vida, estratégias, todas as coisas que ele faz. Eu sempre fui uma sombra, na verdade, do que ele fazia. Aí, depois que ele deixou as franquias e montou a fábrica de sorvete, a gente teve uma trajetória muito legal junto e que gerou uma memória afetiva muito boa, que foi as viagens para São Carlos. Para quem não sabe, São Carlos é um polo industrial de máquinas de sorvete, tá? E aí a gente ia muito para São Carlos, ia muito para eventos de sorvete para aprender a fabricar, para aprender as técnicas no mercado, quais eram os melhores produtos para usar. Então a gente viajou muito junto. Eu lembro que nessa época eu tinha que até procurar isso, mas a gente fazia tipo meio que uma atazinha do que a gente viu na viagem, o que foi de positivo, o que não foi. E foi assim um momento de muito crescimento para mim, tá? Por que de muito crescimento? Porque naquele momento eu comecei a entender um pouco mais de negociação. Meu pai foi muito para lá e a minha mãe ia junto também para negociar as máquinas. Tipo assim, a gente tá falando de máquina de 300 mil reais, entendeu? E eu vi ali um exemplo muito bom do meu pai de que ainda que ele não tivesse a grana, tá ligado? Tipo assim, ele não tinha muitas das vezes o recurso financeiro, mas ele como um bom empreendedor que é, e é um bom gestor de crise, ele mexeu os pauzinhos ali, entendeu? Deu o jeito dele, negociou, pagou no cheque, no cartão, financiou pelo BNDES, eu lembro na época. Então, tudo isso foi uma virada de chave, assim, muito legal. E maior de tudo, ele buscou conhecimento, aprendeu a fazer sorvete, aprendeu a como funcionavam as máquinas e comprou as máquinas. Eu sei que a gente montou a fábrica e nisso, existem pessoas que passam pelas nossas vidas e que agregam muito, tá? E duas pessoas, tipo assim, porque eu fui pra produção, eu fui produzir sorvete. Duas pessoas que estavam com a gente ali naquele momento eram o Edson e o Alan, tá?
São duas pessoas, se eu não me engano, o Edson veio primeiro e depois o Alan. Ou o contrário, não, foi o contrário. O Alan veio primeiro e depois o Edson. São duas pessoas, gente finíssima. E são pessoas que agregaram, tipo assim, olha como me expor a situações de trabalho cedo são boas. É coisas ó, bestas pra caramba. Mas isso eu nunca vou esquecer. Até essa fase eu comia de colher, você acredita, velho? Nada a ver, né, com o assunto, mas só pra vocês entenderem aqui. E eu lembro que o Alan, um dia, tipo assim, eu comia de colher e aí ele almoçava junto lá na empresa comigo, eu tava comendo de colher. E ele, no dia, ele me corrigiu e eu levei super de boas. Ele falou assim, pô, por que que você tá comendo de colher? Você já é grande e tal, não sei o que, come de garfo e faca. Me deu um garfo e uma faca. E depois daquele dia, nunca mais eu comi de colher, você acredita? E até hoje eu lembro desse cara. Mas enfim, né? O Alan foi quem me deu toda a base para aprender a fazer sorvete. Aprendi a bater a massa que a gente falava ali. Lembro dos ingredientes até hoje: glicose, leite em pó, crema pana, Lea creme. Mano, todos os produtos ali a gente usava muito duas rodas e Lea gel, tá? Então ali o Alan me deu muita base, o Edson também. E aí eu lembro que com essa idade aí, com 12, 13 anos, eu além de produzir, eu ia com meu pai entregar os sorvetes para os clientes. A gente começou a abrir uns pontos de venda a freezer, tá? Na rua e depois começou a vir também meio que parcerias que eram franquias, mas a gente não tinha contrato de franquia, então eram parcerias que abriam lojas usando a nossa marca, usando o nosso produto e com o nosso padrão de qualidade ali. Meu pai era responsável por isso. Eu acho que na época a gente chegou a ter, tipo assim, uns 25 freezers. E em tudo isso, tipo assim, além de pagar as máquinas, meu pai correu atrás dos freezers para conseguir, colocou os freezers na rua em comodato. Meu, um empreendimento assim que para fazer aquilo sem dinheiro e ainda tendo que tocar as lojas que meu pai já tinha, foi sensacional, sabe? E aí depois disso, eu não lembro depois de quantos anos, para ser sincero agora, meu pai teve outro problema de litígio e não por causa dele, por causa de uma outra pessoa. Mas assim, todo o problema envolveu até a parte espiritual e tudo mais, que é outro BO assim para outra hora. Mas aí ele teve que vender tudo, tipo, da noite pro dia, tá ligado? Mas isso é um exemplo e é uma das coisas que me tornaram a ser quem eu sou hoje também. Às vezes Deus escreve certo por linhas tortas. Na verdade, Deus nunca tá errado. Deus sempre faz tudo da melhor forma e da forma que tem que ser. E eu, naquele momento, não tinha entendido muito bem. Mas hoje eu rendo graças a Deus por ele ter feito aquilo na nossa vida. Porque aquilo de fato fez com que a gente vivesse a vida que a gente tem hoje e me fez me tornar quem eu sou hoje também. E naquele momento foi muito importante porque eu passei por um grande litígio e estava ali do lado do meu pai todo momento. Naquele momento eu comecei a tomar um pouco as rédeas, no sentido de tipo assim, pô, pai, até aqui você sempre foi o homem que esteve com a gente, que tipo assim, que deu todo o suporte. A partir de agora você vai ter um cara do teu lado aqui que vai ser leal e fiel a você e você pode confiar. E foi o que eu fiz. Naquele momento eu comecei a negociar com ele nas reuniões de litígio e tudo mais, a todo o processo de desvinculação e de venda da fábrica de sorvete, eu tive junto com ele, tá? E me fez ter um crescimento gigantesco também. Mas assim, por obra de Deus, minha mãe ficou muito chateada na época que meu pai vendeu a fábrica, mas assim, meu pai estava super guiado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Então, naquele momento a gente não queria muito que aquilo tivesse acontecido, mas assim, ó, de uma hora para outra Deus virou o nosso cativeiro assim, virou a nossa vida e nos fez prosperar demais, entendeu? E hoje, assim, nós somos super felizes. E a partir desse momento, meu pai foi para contabilidade, que é o que ele sempre amou fazer e sempre quis fazer. Ele sempre levava meio que uma vida dupla de, de fábrica de sorvete, sorvete e tudo mais, e contabilidade. Ele meio que trabalhava sempre com contabilidade. Mas aí, a partir desse momento, a gente focou na contabilidade 100%. E foi, assim, uma das melhores coisas que a gente fez. Eu não sei se você sabe, mas quem está no comércio, quem está na linha de frente de uma empresa que atende o público e que precisa estar de porta aberta, meu, e principalmente o meu pai lá, ele trabalhava de segunda a segunda, mano, e não tinha hora pra fechar, tá ligado? Abria ali 10 horas da manhã e tal, mas se tivesse cliente até meia-noite, ele ficava até meia-noite com a loja aberta. Isso daí era uma coisa bem hard. E no serviço, hoje, a gente não vende mais produto, a gente vende serviço. É de segunda a sexta, tem férias coletivas no fim do ano,
Eu tenho final de semana agora, quando a gente tinha comércio não existia final de semana. Então, tudo isso foi uma experiência gigantesca pra mim, sabe? Mas eu acho que a maior coisa que isso me trouxe me tornou homem em tudo. Tipo assim, me deu casca. Pô, eu aprendi muito cedo a negociar, aprendi muito cedo a ver a maldade nas pessoas, aprendi muito cedo a valorizar o dinheiro. Meu pai sempre fez isso, nunca deu nada de mão beijada pra gente. Todas, assim, eu acho que até de todos os filhos do meu pai ali, eu sou o que tinha mais ambição, tá? E não ganância, são coisas diferentes. Pô, eu sempre quis ser rico e eu vou conquistar e vou mostrar isso aqui pra vocês. E eu sempre quis ter grandes coisas, eu sempre gostei de ter coisas boas, de qualidade, eu sempre gostei de ser bem atendido. Então, querendo ou não, essa minha personalidade me deu uma maior sede no sentido de buscar, de evoluir, de ir atrás e tudo mais. E de fato, mano, isso daí é uma coisa que eu não posso negar, é algo que tá dentro de mim, ainda que eu não tenha chegado no patamar financeiro que eu espero, tá ligado? Mas eu sou uma pessoa muito feliz. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa. Hoje eu tenho uma relação com Deus muito boa. Ainda que eu esteja longe dos meus pais, porque eu escolhi me mudar, eu escolhi vir de São Paulo para Uberlândia, mas eu amo muito meus pais e tenho uma sensação muito grande de dever cumprido, no sentido de que eu fui um bom filho. E aí, Matheus, você falou que você ia falar o que, que te trouxe, que te deu casca para, tipo assim, ser quem você é hoje e tudo mais. E afinal, quem você é hoje? Eu considero que eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa equilibrada emocionalmente, e eu sou uma pessoa que tem uma esposa maravilhosa, que já passou por momentos difíceis de um relacionamento, e quem tem um relacionamento sabe o que eu tô falando, e a gente passou, tá ligado? Ainda que muitas das vezes não da forma melhor possível, mas nós estamos juntos, nós conquistamos todas as coisas e estamos trilhando dia após dia para melhorar. Eu sou uma pessoa que tenho 26 anos hoje, sou casado, tenho uma empresa, produzo conteúdo aqui nas redes sociais, já estou me preparando para ter filhos, sabe? Então, tudo isso é um equilíbrio que a vida traz. E tudo isso, todo esse equilíbrio que eu estou falando, me veio através de dois pontos principais, assim. Primeiro, é o firmamento na palavra de Deus, tá ligado? Ter como base o que Deus te guia, o que Deus te fala, e isso é muito importante. Você pode pensar que não, mas é muito importante na sua vida, tá? E segundo, o espelhamento que eu fiz da vida do meu pai. Tipo assim, eu tive a oportunidade, existem momentos de plantar, existem momentos de colher, e no meu momento de plantar, que foi plantar o exemplo dele, eu estive com ele, eu dei o meu melhor, eu fiz tudo que eu podia fazer para estar ali e para absorver o máximo de conhecimento possível. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Então, a dica desse vídeo é: se você tem alguém que você tem como referência e que você possa se espelhar, a minha dica é: se espelhe, grude nessa pessoa, seja a sombra. Se você não conseguir ser a sombra, pelo menos tenta estar mais próximo, tenta conviver mais com essa pessoa, tenta ver como essa pessoa lida com as coisas da vida dela, como ela resolve os problemas. E eu não tenho dúvidas de que isso vai ser um divisor de águas na sua vida também. Empreendedor, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tô contando um pouco da minha história para você e coloque em prática, sabe, essas dicas. Vale muito a pena. Deixa o like aqui nesse vídeo, deixa um comentário também e não esqueça de se inscrever no canal.